Bom dia, vocês estão assistindo o nosso jornal. Hoje nós teremos solidificação, catação e centrifugação. Solidificação. A matéria pode existir em três formas. No gasoso, a fumaça saindo da água fervente. O líquido, a água. E o sólido, o gelo. No gás, as moléculas se movem. No líquido, as moléculas ficam muito próximas. No sólido, cada molécula tem uma posição. O gelo funde e a água solidifica à mesma temperatura. Se você pudesse ver as moléculas de um pedaço de gelo que foi respirado até o próximo do zero absoluto, você verificaria que elas se agitam muito pouco. Se a temperatura do gelo fosse aumentada gradativamente, suas moléculas vibrariam cada vez mais. Quando a temperatura chegasse a 0 grau, algo diferente ocorreria. Bom dia. Em outras palavras, o gelo se fundiria. Imagine agora o que acontece quando você esfria cada vez mais um pouco de água. Em outras palavras, a água se solidifica gradualmente. Após a solidificação de toda a água, as moléculas que agora podem apenas vibrar passam a mover-se mais lentamente à medida que a temperatura decresce. Os plásticos não têm temperaturas definidas de fusão. Plástico como a borracha, a cera e a manteiga amolecem gradualmente quando são aquecidos e por eles podem ser modificados. Os plásticos não têm pontos de fusão definidos. Assim, a manteiga se funde entre 33 graus Celsius e 39 graus Celsius. A água se dilata quando congela. As substâncias, em sua maioria, se contraem quando solidificam mais água, expandem-se. Se você coloca uma garrafa de leite no congelador, de modo que o leite solidifique, seu volume aumenta de 10%, mais ou menos, nos lugares muito frios. A água pode se congelar no inverso, no radiador dos automóveis e arrebentar os canos. O congelamento da água faz a água dilatar-se e arrebentar os canos. Consequências práticas da expansão do gelo e de outras substâncias. É muito desagradável encontrar-se o carro em uma manhã de inverno com o radiador congelado e danificado num lugar muito frio. Ser evitado colocando na água substâncias que só deixam congelar a temperatura mais baixa de 0 grau. A expansão da água ao gelar-se pode ser, porém, muito útil. Que descritível! Outro efeito, e ainda mais importante, se a água se contraísse ao solidificar, o gelo formado na superfície dos lagos no inverno rigoroso seria mais denso que a água e iria para o fundo. No verão seguinte, o gelo no fundo ficaria isolado pela água acima dele e não fundiria. Ano após ano, mais gelo se acumularia até que o lago todo se congelasse. No momento que eu estou explicando para os meus alunos. Bom dia! Hoje estamos aqui com a professora de Ciências, Kátia Borges. Tudo bom, Kátia? Tudo bom? A Kátia é professora do Mascarenhas. Há muito tempo? Mais ou menos 4 anos. Muito bem. Hoje a Kátia vai falar um pouquinho sobre catação e centrifugação. Sobre a catação, o que você pode falar um pouquinho para nós? Assim, no momento que eu estou explicando para os meus alunos. Para, Xixi! Bom dia! Hoje estamos aqui com a professora de Ciências, Kátia Borges. Tudo bom, Kátia? Tudo bom? A Kátia é professora do Mascarenhas. Mas
Bom dia! Hoje estamos aqui com a professora de Ciências, Kátia Borges. Tudo bom, Kátia? Tudo bom. Tu faz isso tudo. Bom dia! Hoje estamos aqui com a Bom dia! Hoje estamos aqui com a professora de Ciências, Kátia Borges. Tudo bom, Kátia? Tudo bom. A Kátia, professora do Bom dia! Para, Carolina! Bom dia! Hoje estamos aqui com a professora de Ciências, Kátia Borges. Tudo bom, Kátia? Tudo. A Kátia é professora de Mascarenhas. Há muito tempo, Kátia. Mais ou menos uns 4 anos. Bravo. Ah, que merda. Bom dia! Hoje estamos aqui com a professora de Ciências... Bom dia! Hoje estamos aqui com a professora de Ciências, Kátia Borges. Tudo bom, Kátia? Tudo. Bom dia! Hoje estamos aqui com a professora de Ciências, Kátia Borges. Tudo bom, Kátia? Tudo. Bom dia! Hoje estamos aqui com a professora de Ciências, Kátia Borges. Tudo bom, Kátia? Tudo. É pior. Bom dia! Ô, Carolina! Bom dia! Hoje estamos aqui com a professora de Ciências, Kátia Borges. Tudo bom, Kátia? Tudo. Bom dia! Hoje estamos aqui com a professora de Ciências, Kátia Borges. Tudo bom, Kátia? Tudo. Bom dia! Hoje estamos aqui com a professora de Ciências, Kátia Borges. Tudo bom, Kátia? Tudo. A Kátia é professora de Mascarenhas. Há muito tempo, Kátia? Há mais ou menos 4 anos. Muito bem. A Kátia veio falar um pouquinho sobre catação e centrifugação. O que tu pode falar mais ou menos assim sobre a catação para nós? A catação, no momento que eu estou explicando para meus alunos, é que antes de cozinhar os alimentos, arroz, feijão, etc., a dona de casa ou cozinheiro costuma escolher esses alimentos, separando as pedrinhas e outros resíduos que possam estar misturados aos grãos. Sim. E o que é moroso e relativamente caro e difícil? A catação deve ser feita no período crítico da praga, na frequência de 1 a 2 vezes por semana, e dependendo de severidade do ataque da praga. Vai, pergunta. E assim, como é que é a centrifugação? A centrifugação é um processo de separação em que a força centrifuga e gera pela rotação da amostra. E se quisermos separar o sólido do líquido, nós podemos, assim? Sim, mas para isso precisamos colocar a mistura num aparelho chamado centrifuga. Hoje estamos aqui com a professora de Ciências, Kátia Borges. Tudo bom, Kátia? Tudo. A Kátia é professora do Mascarenhas. Há muito tempo? Há mais ou menos 4 anos. Muito bem. Hoje a Kátia veio falar um pouquinho sobre catação e centrifugação. O que tu pode falar mais ou menos pra gente sobre catação? A catação, eu posso explicar assim, mais ou menos que eu estou explicando para meus alunos, mais ou menos. Antes de cozinhar arroz, feijão, etc., a dona de casa ou cozinheiro costuma escolher esses alimentos, separando as pedrinhas e outros resíduos que possam estar misturados aos grãos. Sim. E o que é moroso, relativamente caro e difícil? A catação deve ser feita no período crítico da praga, na frequência de 1 a 2 vezes por semana, e dependendo da severidade do ataque da praga. E assim, como é que é a centrifugação? A centrifugação é um processo de separação que a força centrífuga e gera pela rotação da amostra. E se quisermos separar o sólido do líquido, nós podemos? Sim, mas para isso precisamos colocar a mistura num aparelho chamado centrífuga. Bom dia! Hoje estamos aqui com a professora de Ciências, Kátia Borges. Tudo bom, Kátia? Tudo. Há muito tempo tu trabalha no Mascarenhas? Há mais ou menos uns 4 anos.
Muito bem, hoje a Kátia veio falar um pouquinho sobre centrifugação e catação. O que você pode falar mais ou menos sobre catação para nós? No momento que eu estou explicando assim, para meus alunos, que antes de cozinhar arroz, feijão, etc., a dona de casa ou o cozinheiro costuma escolher os alimentos separando as pedrinhas e outros resíduos que possam estar misturados aos grãos. Sim, e o que é moroso relativamente caro ou difícil? A catação deve ser feita no período crítico da praga, na frequência de 1 a 2 semanas, dependendo da severidade do ataque da praga. E assim, como é a centrifugação? A centrifugação é um processo em que a força centrífuga gera pela rotação da amostra. E assim, se quisermos separar o sólido do líquido, nós podemos? Sim, mas para isso precisamos colocar a mistura num aparelho chamado centrífuga, que gira em alta velocidade. Então, Kátia, é isso. Muito obrigada. Então, encerramos o nosso jornal por hoje. Nós vemos no próximo trabalho. Bom dia!